Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Tiago, tá? E eu vim mostrar aqui para vocês nesse vídeo um agente imobiliário, uma automação criada no NHN, tá? Essa automação foi pedida pela MAI, né? E eu vim aqui para apresentar para vocês um pouco o que eu fiz, como é que foi feito isso, tá? Então, assim, antes de mais nada, eu gostaria também de salientar que eu não sou um profissional de automação, tá? Pelo menos não ainda, né? Eu estudo sobre isso, mas como um hobby, né? Sempre gostei muito de estudar sobre IA, desde que eu conheci e ouvi falar sobre isso, eu comecei a estudar sobre isso, e eu vejo que a automação, ela é muito requisitada no mercado, né? E é uma coisa muito interessante. Até por isso eu gostaria de uma oportunidade para estar me integrando a um projeto para poder aprender mais sobre esse tema, né? Mas eu ainda não tive a oportunidade de participar de um projeto real, ainda não tive a oportunidade de integrar um time de automação, tá? Então, gostaria de salientar isso aqui no comecinho, já para vocês entenderem que essa aplicação que eu trouxe, ela tem alguns bugs, né? Ela não está funcionando plenamente, mas eu acredito que com troca de ideias com o time, com orientação, seria bem possível ajustar essa aplicação e a gente poderia, por exemplo, deixar ela realmente redonda, tá? Funcionando. É, essa ferramenta, ela não está plenamente funcionando, tá? O NHN, no caso, essa minha conta, né? Porque eu não tenho nessa máquina um AVPS para conseguir fazer ele rodar 100%, tá? A minha versão não é a versão paga, né? Ou mesmo numa VPS, como eu falei. Então, vocês vão ver que tem algumas limitações aqui, mas como eu falei, eu acredito que daria para a gente consertar isso, deixar realmente funcional. Então, antes de começar, aqui eu fiz, são 5 passos, tá? Tem o formulário. Eu acho que antes disso eu vou falar sobre os requisitos. Ó, você deve criar um agente imobiliário automatizado com 3 níveis de dificuldade. Nível 1, o agente deve ser capaz de coletar informações de um lead, né? Nome, e-mail e tipo de imóvel, e armazenar esses dados em uma base. O nível 2, o agente deve ser capaz de qualificar o lead, identificando o nível de interesse e filtrando aqueles mais promissores para contato com o corretor. E o nível 3, o agente deve sugerir imóveis com base no perfil do lead, utilizando integrações e inteligência artificial. Olha só que legal, né? As regras: usar o MTN, criar um fluxo, se possível, né, conectar aqui a ferramentas externas e ser criativo, certo? Legal, vamos lá. Então, aqui eu tenho 5 passos, né? Então, uma aplicação bem simples, né? Poderia ser bem mais complexa, bem mais completa, mas eu fiz aqui um pouco mais resumida para a gente poder trazer aqui para essa discussão. Acho que mais vale a gente trocar uma ideia, discutir aqui, do que fazer toda a aplicação mesmo, né? Aqui são 5 passos, ó. Primeiro é o formulário, eu usei o próprio formulário do NHN, tá? Aqui é um Sheets que vai receber esses dados do formulário, né, e vai armazenar. Depois a gente tem aqui um quiz para qualificar esse lead, né, para entender um pouco melhor a intenção dele, né? E aí sim dizer se ele está mais quente ou mais frio, etc. Que ponto do funil ele está, talvez, né? Depende muito de como seria esse quiz aqui. E aí aqui também a outra planilha para guardar a informação que sai do quiz. E, por último, o disparador aqui, que poderia ser uma integração com o WhatsApp, poderia ser integração com o Meta, né, com o Instagram, Facebook, ou poderia ainda ser e-mail também, né? Então eu acabei colocando aqui para ser e-mail, tá? Então vamos lá.
Ó, vou dar play aqui em cada uma delas. Então, primeiro, a gente pode rodar aqui o formulário de teste, né? Eu vou colocar aqui João, @gmail. E o imóvel que ele quer é apartamento. Bom, submetir, ele deu aqui que o nó foi executado com sucesso, né? Mas vocês vão ver que, infelizmente, essa integração aqui não está funcionando plenamente, tá? Então, olha só. Quando eu rodo aqui, ó, ele recebe a informação do Forms, né? Ele guarda aqui no banco dele, ó, João Gmail, ele quer um apartamento, tal, né? Só que essa integração aqui, ela não ficou completa, né? Então, ele não está salvando aqui as informações na planilha, de fato. Mas aqui o gatilho funcionou, ele recebeu desse formulário as informações. Então, aqui, né, para fazer aqui a conexão, ele está como conectado, mas aqui eu teria que ter uma chave para fazer uma conexão, né? E essa versão aqui, pelo que me parece, eu não consigo fazer isso. Pelo menos é o que eu acho que eu sei, com o que eu sei até aqui, né? Mas se a gente conseguisse fazer, corrigir esse bug de certa forma, aí, como eu falei, isso aqui chegaria lá, constaria aqui nessa planilha, a gente estaria guardando esses dados de forma correta, tá? E aí, continuando aqui o fluxo, após ele ser arquivado, aqui a informação do seu usuário, ele passa pela essa qualificação. Aqui eu coloquei bem simples, só quente e frio aqui, né? Para ele realmente ganhar aqui uma coluna a mais e dizer para a gente se ele está quente ou frio. Aqui poderia ser vários tipos de teste a gente poderia fazer, né? Com certeza vocês devem ter por aí já a, a metodologia, né, para fazer um quiz como esse aqui, mas tem N formas de fazer isso, sem dúvida, né? E após essa classificação aqui, essa informação vai ser armazenada aqui nessa planilha também. Ó. Então, o fluxo vem, ele dá como nosso cedido, mesma coisa, eu criei a planilha aqui também, mas ele não atualiza aqui, mas aqui ele armazena, né? Como frio, né? Esse lead tá frio, tá? Então, ele dá aqui na sequência dele como fluxo, mas vocês viram que de fato não está enviando. Mas é como eu falei, que é o ajuste de configuração que não é muito difícil, mas eu não consigo fazer, imagino eu, por causa da versão da minha ferramenta aqui, tá? Aqui também tem uma questão importante que é essa qualificação enviou para essa planilha. Mas poderiam ser mais planilhas também, né? Poderia ter uma planilha de frio e quente, né? Ou até mais níveis, né, de classificação aí do lead, para poder realmente segmentar esses leads que estão chegando aqui, né, nessa automação. Então, o ideal seria até ter mais dessas e ter um disparo desse relacionado ao nível, né, do interesse, né, ao nível do que a pessoa está no funil, né, se ela está no topo, se ela está no meio, se ela está no fundo do funil. Então, esse disparo seria segmentado também, né? E aqui eu até coloquei um risco porque eu realmente não consegui fazer essa integração completamente. Aqui eu teria que criar uma credencial, instalar aqui uma ferramenta, poderia ser, existem várias ferramentas como essa, né? Thunderbird, até outras, que a gente poderia fazer o cadastro aqui, e aí vincular as informações aqui e fazer o disparo. E aí a gente tem uma mensagem modelo aqui, né? Olá, usuário, com base no seu perfil, sugerimos alguns imóveis disponíveis. Entre em contato conosco para mais informações, tá? Então, a automação ela acaba concluindo aqui, tá? Como eu falei no começo, é uma automação bem simples, mas eu queria trazer para vocês a ideia, né? O que eu pensei na produção disso aqui, tá? E também seguindo os requisitos, né?
Se eu for pegar os requisitos aqui, o nível 1, o agente deve ser capaz de coletar informações do lead e armazená-las. Isso que está sendo feito no 1 e no 2, né? Nesse cara e nesse. Depois, o agente deve ser capaz de qualificar o lead, identificando o nível de interesse e filtrando, né? Então, isso também está sendo feito aqui, de uma forma muito simples, mas está sendo feito, né? E o terceiro nível, que seria realmente disparar uma mensagem aí, conectar aqui uma API e disparar uma mensagem teste, né? Eu também acredito que com um pouco mais de dedicação aqui e estudo, a gente conseguiria, com o time, com a orientação, a gente conseguiria facilmente fazer com que essa aplicação ficasse plenamente funcional, tá? Eu não quero me alongar mais, acho que já falei bastante, só queria salientar aqui nesse finalzinho, né, que eu sou um profissional que estou em transição de carreira, eu trabalhei como professor por muitos anos, quase 10, professor de física, e há alguns anos estou migrando para o mercado digital, né? Faço faculdade hoje de desenvolvimento, então trabalho como desenvolvedor web júnior, né? Trabalho também com SEO, com marketing, né? Então tem aí uma ampla, tem algumas habilidades, né? Vamos colocar assim, que com certeza posso contribuir com vocês para além dos pontos da automação em si, né? E acredito eu também que eu poderia, tivesse tendo a oportunidade, poderia aprender muito mais sobre automação, fazendo parte de um projeto de fato, e conseguiria tranquilamente aí com o tempo de estudo e fazendo parte da equipe, me integrar e conseguir dar produção aqui nesse assunto também, tá? Então, sou um cara que sou apaixonado em estudar, gosto muito de tudo isso e procuro uma oportunidade aí nesse mercado de automação, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e um abraço.